Vou convidar ela de novo para ver o que acontece. Aqui. Poxa, obrigado, Vanessa. Obrigado. Aí. Opa, Aí, agora professora. foi. Que bom. Eu vou pedir para você virar assim a câmera, professora, que depois isso vai para o YouTube. Aí fica melhor assim. Ih, te atrapalhei todo, né? Não, 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 tranquilo. Tá no pedestal o celular, é isso? Eu coloquei, na verdade, eu fiz um arranjo aqui, coloquei no apoio do notebook. Você consegue virar seu celular para a gente ficar na mesma posição, professora? Com- Vamos lá. Aí, Peraí, deixa eu. perfeito. Ótimo. Eu tenho esse bolo todo porque depois eu jogo no YouTube e vai ficar melhor. Você consegue me ouvir bem? Consigo, consigo. Tá conseguindo me ouvir? Porque eu tirei o fone de ouvido. Acho que Tá agora dá tudo pra colocar. perfeito. Tá bom, a gente Tá? aguarda. Tá certo. Pronto. Consegue me ouvir bem? Tudo certinho? Consigo, certinho. Perfeito. Então, primeiramente, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Hoje é um dia importante para todos nós, né, que é o Dia do Capoeirista. Apesar que essa é uma data comemorada em São Paulo, né? E depois foi Sim, se abrangendo os outros estados e às vezes até outros países estão abraçando essa data também. Então é muito legal ter uma sim. capoeirista, uma representante como você no canal. Então, muito obrigado. É um grande prazer ter você aqui. Sabe que eu já te acompanho já há algum tempo. Sim. E... Então, para a primeira pergunta, aliás, você tem, qual é o seu apelido de capoeira? Porque eu te chamo de Priscila ou de Daniela e não. É, não, primeiramente eu que queria agradecer, né, o convite. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui no canal conversando contigo, poder compartilhar um pouquinho, né, de experiência e aprender um pouquinho também. Na verdade, apelido eu não tenho, né? Ah, não Nunca tem. pegou nenhum apelido, não. Mas assim, o meu mestre me chama de Pris, então algumas pessoas me chamam de Pris ou de Pri, mas acho que Pris Bom, tá bom. tá É. bom. Professora, com quem que você treinou de aluna até a sua condição de hoje na capoeira? Sim. Por Na favor. verdade, eu comecei capoeira num grupo aqui perto da minha casa, é um grupo pequeno, né? Foi até bem engraçado, porque eu não fazia ideia do que era capoeira. E eu tinha uma amiga na época de escola que ela conheceu, acho que ela viu uma apresentação no shopping center, e aí ela conheceu um rapaz, se encantou por ele, ele era capoeirista, e ela não queria treinar, ir lá sozinha de jeito nenhum. Aí ela, vamos, Pri, vamos pra capoeira. O que capoeira? Eu nem sei o que é capoeira, imagina, enfim. Aí acabou que eu fui, né, um grupo bem menor aqui perto da minha casa, eu fui, fiz um treino experimental, e no final das contas eu fiquei, e ela treinou acho que 2 meses, e eu fiquei lá por 6 anos, 6, 7 anos, né? Eu tinha aproximadamente acho que 13 anos, 14 anos, bem na época de escola. E Uhum. assim, acabei me apaixonando pela. Era muito diferente, né? Anos 90 a capoeira era muito diferente do que ela é hoje, né? Que eu comecei nos anos 90. Estilo de treino, de conhecimento de tudo era muito diferente, né? Então, A e rivalidade eu que tinha entre os grupos, né? na verdade, como eu era de um grupo pequeno, eu digo que eu não conhecia, eu não tinha ideia do que era o mundo, o real mundo da capoeira, né? Então, eu fui ter noção disso quando eu retornei após 10 anos, que eu fiquei quase 10 anos, né, parada, sem treinar. Então, naquela época, nós não tínhamos o grupo onde eu treinava, a gente não tinha o costume de sair, de visitar, então eu não tinha noção nenhuma do que era capoeira. Então, eu tive alguns problemas, né? A capoeira era muito agressiva, né? Dentro daquele grupo. Eu acho que antigamente a capoeira também era muito mais luta do que ela é hoje. Então, pra você ter ideia, a gente treinava calejamento, a gente treinava alguns golpes de jiu-jitsu, a gente treinava um pouco de boxe e tudo isso dentro do treino da capoeira, né? Calejamento de que Então, maneira? De canela? sim, de canela,
interior de coxa, posterior de coxa, abdômen e braço. Então era praticamente do corpo. Oi? Canela era com bambu? A gente chutava, às vezes a gente tinha uma, era garrafa mesmo, né? Garrafa de vidro, que você fica rolando na perna, e às vezes, isso daí é bem antigo. E também a gente fazia canela com canela mesmo, né? Canela com canela e próprios golpes. Então, muitos treinos a gente finalizava com uma fila, né? E aí o mestre do grupo, ele dava martelo, né, nessas partes que eu citei. Então era interior de coxa, posterior de coxa, abdômen e braço. Então era uma fileirinha, assim, a gente ficava na fila e todo mundo, né, encolhidinho para fazer o calejamento. Então era assim, totalmente diferente da capoeira que eu jogo hoje, que eu aprendo, que eu aprendi hoje, era outro mundo totalmente diferente, né? E foi assim que eu iniciei capoeira na época. E quando eu fiz mais ou menos 18 anos, eu comecei a fazer faculdade, eu tive alguns... Desculpa, você pode citar com quem foi o seu primeiro professor ou não acha legal? É que posso citar, eu tive alguns problemas internos dentro do grupo, né, de agressão mesmo, mas eu comecei capoeira com o mestre Ednilson, né, um grupo bem menor comparado ao grupo que eu sou hoje. E quando eu fiz 18 anos também, minha vida mudou completamente, então eu fui para a faculdade, eu comecei a trabalhar e também com alguns problemas internos que eu tive no grupo, me desmotivou muito, né? Até meus pais na época também, eles meio que proibiram que eu voltasse para capoeira e eu fui viver outra vida completamente diferente. E eu posso dizer que num período de aproximadamente, acho que foram 8 anos, eu esqueci completamente o que era a capoeira, né? Em pensar que eu economizava o dinheiro. Quando eu iniciei capoeira, meus pais não concordavam muito. Então eu economizava o dinheiro do lanche para pagar a mensalidade da capoeira, né? Porque eu não tinha como, eu era adolescente. E aí, durante 8 anos, eu completamente esqueci, né? Fui fazer outras artes marciais, outras coisas. E um belo carnaval, eu estava na Ilha do Mel, no Paraná, e tinha um grupo de pessoas onde tinha um rapaz capoeirista do grupo Muzenza. E aí eu fui para Curitiba e falou assim, Pri, vamos lá no treino, você já treinou capoeira, né? Eu falei, eu nem lembro, nem sei mais o que é capoeira. Enfim, quando eu pisei naquela sala, parece que eu revivi 8, 7 anos da minha vida em 1 minuto, né? Então, quando eu retornei para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma academia de capoeira para voltar a treinar. E foi quando eu descobri o grupo Cordão de Ouro, né? E foi até muito engraçado que ele não me escute, porque ele não sabe dessa história. Eu passei, a Academia da Duque de Caxias tinha acabado de ser reinaugurada, então quase não tinha aluno, né? Era o contramestre, na época ele era contramestre, o Máscara, que dava aula lá. E eu passei nessa academia e tinha um senhorzinho dando aula, e só tinha um aluno. Aí eu conversei e tal, e falei, e o contramestre, que hoje ele é mestre Máscara, né? Ele falou assim, não, vem fazer uma aula experimental e tudo mais. Aí eu pensei, eu não sabia que ele comandava a academia, enfim, eu não lembrava de absolutamente nada do mundo da capoeira. E eu lembro que eu tava com a roupa no carro, inclusive. E aí eu falei, tá bom, eu vou em casa, busco a roupa e já volto, né? Aí eu desci as escadas e falei assim, não, eu não quero ter aula com esse velhinho, não quero treinar aqui. E aí foi quando eu procurei uma outra academia próxima da minha casa, e eu achei a academia da Santa Cecília, né, que hoje é comandada pelo mestre Kibe, com quem eu treinei muitos anos, aproximadamente 6 anos. E aí, com o passar do tempo, aquele velhinho que estava dando aula era o mestre Suassuna. Só que como eu tinha ficado anos fora da capoeira, eu não lembrava, né, de nada. Então, depois até, hoje eu dou risada, mas assim, né, foi uma situação bem constrangedora, né. E aí a minha trajetória dentro da Cordão de Ouro, eu treinei aproximadamente 6 anos com o mestre Kibe, que para mim é um dos melhores capoeiristas que existem, que contribuiu para o mundo da capoeira. Hoje a gente vê muita movimentação, né, que a galera joga dentro do grupo, fora do grupo, mundialmente, né? Eu acho que ele foi um grande influenciador nesse estilo de capoeira, né? Então é uma pessoa que eu sou eternamente grata, vou ser eternamente grata. Acho que eu tenho um pouco da capoeira que ele me ensinou, assim, com muito orgulho, muita paciência, e ele nunca fez diferenciação, por exemplo,
pelo fato de eu ser mulher. Eu acho que é uma das qualidades que mais apreciava, né, no Mestre Kibe, porque ele sempre treinou comigo de igual para igual. Então eu falo que muitas vezes eu acho que ele acreditava mais em mim do que eu mesma, né? Então, por exemplo, ele treinava vingativa, ele me dava uma vingativa para eu criar a minha base, né? Para eu ter um jogo firme, um jogo seguro. Ele nunca duvidou da minha capacidade de fazer qualquer tipo de movimento, né? Porque eu já cheguei a pegar treinos de mestres, né? Onde o mestre fala assim: ah, você é mulher, faz esse movimento assim que é mais fácil. E ele não, ele sempre me estimulou a querer me desenvolver cada vez mais, os desafios, né? Então, assim, eu sou eternamente grata ao Mestre Kibe, assim, eu me encantei pela capoeira através da capoeira dele, né? Porque eu vi aquele gordinho jogar e falei, meu Deus, como é possível fazer tudo isso, né? Que ele é o tipo de capoeirista que quando ele entra na roda, ele encanta muita gente. E, atualmente, eu sou aluna do Mestre Suassuna, né, estou com o Mestre Suassuna aí há alguns meses já, né, por uma questão de afinidade, por uma questão de toda a história que a gente construiu, né, nesse tempo que eu estou na Cordão de Ouro, e então o meu atual mestre hoje é o Mestre Suassuna. Que ótimo, né? Me sinto muito privilegiada, eu diria. Pô, o privilégio. Eu te confessei Sim. que meu sonho é conhecer ele, o estímulo dele Sim. musical, eu lembro de eu criança ouvindo uma fitinha, porque a gente não tinha acesso a vinil nem nada, aí a fita Sim. tinha umas músicas do Cordão de Ouro, daquele primeiro álbum vermelho, e algumas coisas mescladas com um grupo chamado Raiz Brasileira, Raiz do Brasil, e umas coisas do Muzenza. E o mestre Suassuna é uma pessoa de vanguarda, né? Eu ainda vou conhecer ele. Se eu tiver o convite está feito. O convite está feito. Quando você estiver por aqui, é só avisar. Ele é uma pessoa super receptiva e, assim, eu tenho certeza que você vai adorar passar alguns momentos com ele, pegar um pouco de informação. Ele é um ser humano iluminado, eu diria. Ele é. Eu tenho um amigo em comum, que eu acredito que você conhece também, que é o mestre Habibs. Sim. E ele fala do mestre Suassuna de uma forma assim que enche os olhos, assim. Sim. Priscila, e é uma verdade. Imagino. Priscila, sobre você sendo mulher, é impossível eu me colocar no seu lugar porque eu não sou mulher, não vou saber nunca o que uma mulher passa em roda, no dia a dia e tudo mais. Sobre os movimentos femininos que acontecem dentro da capoeira, eu de longe eu consigo enxergar algumas coisas que eu acho que são desnecessárias, mas como eu não sou mulher, eu não vou saber me colocar no lugar. Você, como mulher, quais são os pontos negativos e positivos que você vê desses movimentos que estão hoje dentro do mundo da capoeira? Sim. Eu acho que o principal ponto que eu vejo hoje que esses eventos femininos criaram foi aquela rivalidade feminina, ela diminuiu muito, né? Porque eu acho que algum tempo atrás as mulheres não se gostavam pelo único simples fato de ser mulher. Então, é uma coisa que hoje eu vejo que a força da mulher, o apoio que a mulher tem dado umas às outras, né? O incentivo, a admiração de caminhar junto, né? Então, eu acho que os eventos femininos, eles fizeram essa mentalidade, né? Eu acho que é uma mentalidade machista que foi imposta há muitos anos pela sociedade, enfim. Isso daí vem de muito, muito tempo atrás. Então, eu vejo que hoje essa rivalidade, ela diminuiu demais. Então, as mulheres, elas estão se ajudando, elas estão se incentivando, porque realmente não é fácil ser mulher no mundo da capoeira, né? Existe o preconceito, existe o machismo, né, existe aquela mentalidade ainda que a mulher não é capaz, né, de fazer muitas coisas. Então, eu acho que nesse sentido ajudou demais, né? E através desses eventos também eu vi que muitas mulheres tiveram a oportunidade de mostrar o seu potencial e ganhar um pouco de destaque dentro do mundo da capoeira, né? Que a gente for parar para pensar, sempre foi um mundo muito fechado para os homens machistas. Então a gente pegava assim eventos onde que 99% dos professores, mestres, contramestres, que davam aula em evento, eram homens, né? Você pega uma bateria, a maioria do pessoal que está na bateria é homem. Então, assim, eu acho que esses eventos, nesse sentido,
eles ajudaram bastante para a mulher também poder mostrar um pouco do seu talento, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo que isso deve ser uma exceção, não uma regra. Porque a capoeira ela é um esporte unissex, né? Então, um bom capoeirista, ele não é definido pelo seu sexo, ele é definido pela sua qualidade, pelo seu empenho e pelo seu esforço. Então, eu como mulher, eu gostaria que alguém me convidasse, né? Eu como professora de capoeira, eu gostaria que alguém me convidasse para participar do seu evento, para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, pelo fato de ser uma boa capoeirista, não pelo fato de eu ser uma mulher. Né? Então, muita gente vê assim, vou fazer um evento feminino, então eu preciso de mulheres. Então, é essa mentalidade que eu gostaria muito que acabasse, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um evento, eu preciso de capoeiristas, que é totalmente diferente. Né? Então, você poder estar num... Porque a gente não tem como separar homens e mulheres dentro da capoeira, né? É um esporte unissex. Então, eu vejo que eu tenho condições de comandar uma bateria, assim como qualquer outro homem, e eu não preciso de criar um espaço único exclusivamente para mim para isso. Porque eu treinei para isso, né? Eu estudei para isso. Então, eu acho que esses eventos femininos, pensando por esse lado, ele tem que ser uma exceção para as mulheres se sentirem mais à vontade, talvez, né, para ter um pouco mais de um momento íntimo entre elas mesmas, mas não para que, não que isso seja necessário para ela provar que ela tem capacidade, porque não é o fato de você ser mulher ou o fato de você ser homem, até mesmo porque eu vejo mulheres muito mais talentosas do que muitos homens e vice-versa. Eu acho que isso é do empenho da pessoa, né? Independente de ser mulher ou ser homem, a capoeira está aí para todo mundo. Sim. Né? Você me lembrou, ontem eu assisti uma entrevista da Messa Brisa, e a Messa Brisa falou, a Messa Brisa de Salvador, ela falou que ela estava às vezes cansada de ir para evento, ser chamada para evento, para ficar contando a trajetória dela como mulher, as coisas que já passou, e ela queria que fosse chamada para apresentar alguma coisa sobre capoeira, né? Um curso de alguma coisa voltado para capoeira, não... isso é exatamente o que você falou. É aquela velha história de quando você vai fazer uma aula, você bota a mulher para fazer apoio de joelho e não igual um homem com os pés. Essa separação é horrível. Sim, fisiologicamente não tem diferença nenhuma, né? E agora, o que te incomoda na comunidade da capoeira? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão esquecendo muito da arte e se preocupando muito com o seu próprio ego, né, dentro da capoeira. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não estão preocupadas com a arte em si, mas elas estão preocupadas somente consigo mesmas e se divulgar e ganhar espaço, ganhar nome a qualquer custo. Né? Então, por exemplo, hoje você dar uma rasteira dentro de uma roda de capoeira virou quase uma missão suicida, né? Como se a gente não treinasse rasteira, como se a gente estivesse desrespeitando uma pessoa. Né? Obviamente, nós não vamos dar uma rasteira, acertar o movimento numa pessoa de idade, usando o bom senso, mas assim, tudo parte para o lado da briga, as pessoas têm esquecido muito também, né, do contexto da capoeira, né, então, por exemplo, você vê pessoas utilizando, eu já fiz outras artes marciais, mas eu nunca apliquei o meu conhecimento de Muay Thai, por exemplo, dentro de uma roda de capoeira, o meu conhecimento de Jiu-Jitsu dentro de uma roda de capoeira, porque eu tô ali na capoeira para praticar a arte, para vadiar, então eu digo que assim, os meus melhores jogos que eu faço hoje são com os meus amigos. Por quê? Porque eu não estou preocupada, na verdade, não só com os meus amigos, mas quando eu entro numa roda de capoeira, eu não estou preocupada em ser melhor do que alguém. Eu estou preocupada em vadiar, né, em ter um momento de descontração, de aproveitar aquele momento, né, de me autoconhecer, né, aonde são meus pontos fortes, aonde estão meus pontos fracos, porque dentro da roda você consegue analisar tudo isso, né, o que você precisa melhorar, o que você não precisa melhorar, e vejo também que os meus amigos, eles não estão preocupados com isso, então a gente se sente livre para sermos nós mesmos, então eu sei que eu posso derrubar, a gente vai dar risada, né, eu sei que eu posso entrar numa vingativa, porque não tem esse negócio de ego, eu te derrubei, eu sou melhor que você é inferior. O jogo da capoeira é isso, é um jogo de pergunta e resposta. Quem pensar mais rápido é o que acontece ali dentro. Né? Então, eu vejo que esse lance do ego,
sabe, das pessoas se importarem muito com o cordão, sabe? Eu acho que a evolução, ela não está no cordão que você carrega na sua cintura, né? E o seu cordão também, muitas vezes, ele não diz respeito à capoeira que você tem, ou ele não joga a capoeira por você, ou ele não vai mostrar o conhecimento que você tem. Então eu vejo que muitas coisas estão se perdendo, sabe? Aquele prazer de você estar dentro de uma roda, de vadiar, de sentar com seus amigos, de não se preocupar em ser melhor do que ninguém, simplesmente aproveitar a alegria, a energia que a capoeira proporciona para todo mundo. Então eu acho que esse lance, o pessoal tem transformado a capoeira muito do lado comercial, então eu vou fazer isso para faturar dinheiro, para ganhar status, para, enfim, o que quer que seja, né? Então muitas coisas da própria capoeira, elas vão se perdendo, isso é uma coisa que me incomoda muito hoje. Hoje numa roda, se não tiver... Aliás, a gente está sem rodas agora, mas Sim. 2019 não tinha uma roda que não tivesse um celular, se o cara desse uma banda no outro, 5 minutos depois estava na rede, já, enfim. Sim. É complicado. Né? Agora, você falou sobre arte marcial, a gente tinha conversado um pouco antes, e você falou que você já passou por algumas artes marciais. Eu sou professor de capoeira também, faço outras artes marciais, e a capoeira me ajuda em todas as outras, né? No raciocínio, no equilíbrio e tudo mais. Quais foram as artes marciais que você passou e você teve essa facilidade também? Seus professores identificaram isso em você? Olha, é capoeirista, olha só. Sempre tem isso, Sim. Né? Eu comecei com a capoeira, né? E aí, quando eu parei capoeira, eu sempre fui uma pessoa muito... eu sempre gostei muito de esportes, né? Então, sempre gostei de estar praticando alguma coisa. Eu comecei a treinar o kickboxing, né? Que eu conseguia conciliar os horários com a minha faculdade. Então, eu treinei 1 ano de kickboxing, inclusive eu cheguei até a ser federada na Confederação Japonesa, né, de kickboxing, cheguei a me graduar. E aí, eu treinei 1 ano aqui numa academia que, na verdade, ela era especializada em Kyokushinkai-kan, né, que é karatê, o professor era a especialidade dele. E aí eu treinei mais ou menos por 1 ano, e aí eu descobri o Muay Thai, né, que é um pouco mais completo comparado ao kickboxing. Né? Então, eu treinei Muay Thai durante aproximadamente uns 5 anos, né? Então, eu cheguei até a treinar numa academia especializada de lutas, né? Que é a academia do Jibitai, mas não tive coragem de fazer nenhuma troca de graduação, porque realmente era um negócio pesado. E depois de 5 anos treinando, eu treinei um curto tempo de MMA, cheguei a fazer o MMA também, experimentar, né? Foram alguns meses. E eu comecei a treinar jiu-jitsu também, né? Acho que vai interligando as lutas, né? Você vai do Muay Thai pro jiu-jitsu, uma coisa vai chamando a outra. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu na equipe Checkmate, né? Jiu-jitsu aqui numa academia perto da minha casa também, né? E eu treinei, acho que jiu-jitsu quase 1 ano, treinei pouquíssimo tempo, acho que 2, 3 meses com o Mesquita, mas aí quando eu voltei para capoeira, eu tinha que escolher, né, porque às vezes quando você quer fazer tudo, você não faz nada. Então, eu também estava me machucando muito, porque eu fazia musculação, fazia capoeira, fazia jiu-jitsu e às vezes eu fazia alguma aula de Muay Thai, então tava aquela loucura, e aí eu falei, não, eu vou focar em alguma coisa. Né? Então eu falei assim, tô treinando Muay Thai já tem 5, 6 anos, tenho jiu-jitsu, gosto, mas né, você vai colocando na balança, eu falei, não, vou parar tudo e vou ficar com a capoeira, porque é a capoeira onde eu achava mais felicidade, onde mais prazeroso de praticar. E durante esse tempo eu cheguei a participar, acho que de 2 competições, né, eu participei de uma de Muay Thai, uma de kickboxing, uma de Muay Thai, mas pra mim não dava porque machucava demais. Machuca. Machucava. Jiu-jitsu machuca também, machuca. Né? Jiu-jitsu eu nunca competi, eu fiz jiu-jitsu pouco tempo, eu treinava 2 vezes por semana, e quando muito, mas nunca cheguei a competir. Mas eu lembro que do kickboxing, principalmente do Muay Thai, eu fiquei muito machucada, viu? Muito. Mas o jiu-jitsu, o pior momento é quando você tá aprendendo, quando você tá com faixa branca, você faz umas loucuras assim que... Sim. Você usa força, não usa técnica e se machuca mais. No Gil nunca se machucou. Sim. Me machuquei, justamente eu parei com o jiu-jitsu por causa disso, né? Eu desloquei o dedo da mão e o do pé.
Então, assim, eu estava me machucando muito e estava atrapalhando o treino da capoeira. Então, eu tive que optar por alguma coisa, porque realmente machuca muito, né, os treinos. Então, você Sim. sempre desloca alguma coisa, é o ombro, aí você cai de mau jeito, aí você cai em cima do braço. Então, É o eu joelho. tive. É o joelho, é uma loucura. Então, eu optei por ficar só com a capoeira, porque não estava dando. Então, sobre a musculação, né? Eu sempre coloco em pauta no canal também a musculação, porque eu acho que a base de você ser um atleta que se mantém ativo durante muito tempo é você fazer o trabalho de musculação, porque fortifica tudo, enfim. Sim, E dá para ver nas suas fotos, pela sua condição corporal, que você está próxima ou, aliás, está dentro ou está muito próximo do fisiculturismo, né, do culturismo. Você pretende participar de alguma coisa, você já está fazendo alguma coisa, não nesse momento, né, porque, enfim, mas se sim. pretende subir em palco, o que, que você nos diz aí sobre o fisiculturismo? Assim, a musculação foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida aos poucos, porque eu não gostava, né, no começo. Então, eu entrei para musculação assim, porque eu queria uma atividade física, né, e tinha algumas coisas no meu corpo que me incomodavam, né, que eu olhava no espelho e não gostava. Então, eu comecei a fazer musculação, já sempre fiz musculação, mas eu comecei a levar mais a sério, acho que de um ano para cá, né? Então eu passei no nutricionista, nutricionista esportivo, sem contar que, assim, com relação na capoeira, a musculação me ajudou bastante, né? Então eu tinha muita dor no ombro direito, eu lembro que eu vivia tendo problema de joelho. Então foram esses aspectos da musculação, ela me ajudou muito. E com relação a subir no palco, é um projeto que eu tenho, é um projeto de vida que eu tenho, né, que já foi interrompido 2 vezes. Então, o ano passado, quando eu procurei um nutricionista esportivo, foi justamente com esse intuito, né, de repente, de tentar alguma competição, uma categoria não tão alta, talvez uma categoria biquíni. Mas aí eu fui para a Europa, passei 3 meses na Europa dando aula de capoeira e, obviamente, não consegui manter aquela rotina de treino e dieta necessária para que você possa competir, né? E aí, quando eu voltei, eu foquei de novo, né? Voltei aqui para o Brasil em janeiro. Foquei de novo a alimentação e treino, mas aí veio a quarentena e me interrompeu de novo. Então, assim, agora faz 2 semanas, né, que as academias aqui em São Paulo, elas voltaram a reabrir. Eu voltei a treinar pesado, né? Eu voltei com eu falo que segue o plano da Pri, né? Quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre posto segue o plano da Pri, né? Que é o plano que o meu nutricionista passou. Mas eu precisaria, pelo menos, espero que nada me interrompa dessa vez, apesar que eu também já estou de mudança daqui do Brasil, né? Mas é um projeto que eu tenho para o ano que vem, sim. Quero ver aí se até o Que final do ótimo. ano que vem eu consiga. Eu preciso de pelo menos 6 meses focado, treinando, com acompanhamento nutricionista, um personal, e eu tenho esse projeto sim. De tentar subir no palco alguma vez, sim. Pelo menos uma vez, não sei se vai dar certo, mas se eu não tentar, não vou saber, né? Tem que botar a música de... Eu pretendo. Vamos ver pro ano que vem, se tudo der certo, se essa pandemia acabar logo, né? Se eu conseguir manter a frequência dos sinos, então eu Deu uma pretendo, trava. se Deus quiser, o ano que vem, se a pandemia Deu uma... deixar, eu pretendo subir num palco. Voltou, tinha dado uma travada, mas já voltou. Priscila, eu Voltou? quero te agradecer. Voltou. Eu quero te agradecer Sim. muito por você ter cedido o seu tempo. De coração mesmo, para mim era importante ter você no canal. Eu já estava tentando chegar, me aproximar de você para a gente fazer isso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, seus amigos. Eu vi que tinha amigos meus também na Argentina. Tava o Mestre Eu nem Máscara também consigo. estava assistindo. Tem uma galera assistindo aí. É que o meu E celular tá falar pro deitado, eu não pessoal que também consigo. tem que ficar de Eu não lado assim, consigo né? de ver todo Mas tem mundo. bastante Ah, gente. E eu quero. tem. Tem bastante. Falar pro pessoal que depois essa entrevista vai pro YouTube, tá? Daqui a Sim. 3 semanas vai pro YouTube também. Para a gente Aham. finalizar, eu queria te perguntar, a gente vê um carinho muito verdadeiro de você pelo mestre Suassuna.
A gente queria, para terminar a entrevista, eu queria te perguntar da onde surgiu esse amor, o que, que é o Mestre Suassuna para você, você que já está próxima dele agora. Sim. Eu acho que eu não sei definir exatamente quando começou, né? Mas eu comecei a ter uma admiração extra por ele, porque hoje, se a gente pegar aí de referência de mais, nem falo de mestre, mas de maestria no mundo da capoeira, eu acho que ele é uma das primeiras referências que vem na cabeça de todo mundo, né? E mesmo ele sendo quem ele é, da importância que ele teve, da contribuição que ele fez no mundo da capoeira, né? Digamos que ele foi o Ronaldinho Gaúcho da capoeira, ele renovou, ele é uma pessoa extremamente visionária. Ele é uma das pessoas, dos mestres que eu já conheci em toda a minha vida, mais humildes que eu já conheci. Então, as atitudes dele, né? Eu lembro uma vez, eu acho que eu era cordão amarelo, não tinha tanto tempo do grupo. Eu cheguei lá no sítio dele, era mais ou menos umas 10 horas da noite, né? E ele estava na cama dormindo, eu acho que os meninos estavam lá em cima na academia treinando. E eu sei que se fosse qualquer outro mestre, né? Porque a gente vê muito hoje dos mestres, eu sou mestre, tudo de melhor para o mestre, os alunos que se virem, enfim. Então eu sei que se fosse qualquer outro mestre no lugar dele, né, ou pediria para algum aluno ir me buscar, tiraria algum aluno do treino para ir me buscar lá embaixo, né, porque tem uma estrada de terra para subir, ou simplesmente falaria para eu subir a pé, alguma coisa do tipo que foi. Mas ele saiu da cama dele, 10 horas da noite, um senhorzinho de baixo, e estava frio, né, lá é frio, e ele fez questão de me buscar. Sabe? Então, ele tem atitudes, assim, que realmente, ele é como se fosse um pai, né? Eu lembro que esses dias eu estava lá no sítio, lá na casa dele, e eu não levei cobertor e estava muito frio. Então, ele simplesmente pegou o cobertor dele e me deu, e me cobriu, né? Então, ele realmente, ele trata a gente como se fosse um... Sim, ele é uma pessoa, assim, que em termos de humildade, de maestria, se eu pudesse, eu sentava lá na cozinha da casa dele e ficaria lá um ano, porque ele é uma pessoa que ele tem muito para compartilhar. É super prazeroso você sentar com ele e escutar as piadas dele. Ele tá sempre sorrindo, sabe? Você não vê ele com uma afeição triste, ele sempre tem uma palavra, ele é um ser humano super inteligente, né? Ele contando as histórias da vida dele, da época que ele morava na Bahia, enfim, é assim, eu diria que ele é um ser humano de luz, né? Então, foram pequenas atitudes que ele teve ao longo desses anos todos, que foi criando um carinho muito especial, né? Eu lembro que uma vez ele foi fazer uma viagem para a Europa, não lembro o que foi, e assim, a gente para e pensa, caramba, ele é o Messi Suassuna, né? Quantos integrantes tem na Cordão de Ouro? Não tenho noção. E ele lembrou de trazer uma lembrancinha para mim, um presentinho, uma caixinha super fofa, ele trouxe um chocolate, né? Não lembro se foi da Rússia, de onde que foi. Então, eu acho que o diferencial não está em ele ser, né, o mestre Suassuna, porque em termos de mestre, ele é extremamente visionário, ele é um homem super inteligente, né, ele consegue identificar a capoeira que adequa ao corpo de cada capoeirista, tanto que você vê que na Cordão de Ouro existe N, né, os alunos do mestre Suassuna que ele formou, geralmente cada um é uma característica diferente, né, porque ele trabalha a capoeira que o corpo daquela pessoa tem, ele não tenta impor uma capoeira, esse é um padrão de capoeira, não, capoeirista para ele tem que ser único. Então, ele além desse ponto dele, então o diferencial dele para mim, esse carinho que eu tenho tão grande por ele, né, dele me chamar de filho, eu chamar ele como se realmente fosse meu pai, é pelo fato dele ser quem ele é, pelo fato dele ser o Reinaldo Ramos Suassuna e não o mestre Suassuna. Então eu acho que essa humildade que ele tem, esse carisma, essa alegria, essa inteligência, foi o que me fez, né, me apaixonar e hoje estar ali disposta a contribuir sempre que eu posso com o grupo, de estar sempre que eu posso, eu gosto de estar na presença dele, da gente sentar lá na cozinha dele, tomar aquele café, de ouvir todas as histórias que ele tem para contar. Então é algo muito prazeroso, porque realmente ele é um ser humano muito iluminado. Quem conhece tem o prazer de conviver com ele, de estar perto, sabe o quão especial, né, o mestre Suassuna ele é na vida da gente. Assim, eu me sinto muito privilegiada de poder sentar com ele, né,
na mesa, tomar um café com ele, de poder ouvir as histórias dele, de poder aprender, né, com ele, de poder compartilhar momentos, né, nossas viagens, que seja. Então, são assim, acho que não tem palavras para definir o quão especial ele é. Isso é bonito ouvir isso. Priscila, muito obrigado. Eu espero que a gente faça outra entrevista, que eu tenho muita coisa para te perguntar ainda. Sim. Espero ver você nos palcos também. Teve um monte de gente que falou, eu quero ver ela no palco também, fisiculturismo. Sim. Vamos E em torcer para breve... o coronavírus acabar logo, né? Eu quero seguir meu plano, eu quero treinar, voltei agora, mas vamos torcer aí que tá nos meus planos. Quem sabe o ano que vem, né? Ano que vem eu consiga subir. Vamos torcer. Eu vou ver se até novembro eu consigo aí te visitar pra gente ir lá conhecer o Mestre Suassuna. Agora você me deixou com mais vontade ainda de conhecer ele. Sim, não, com certeza, quando você estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo, fala, Pri, tô chegando, tô indo, a gente agenda com o mestre, eu tenho certeza que você vai, não tem como não se apaixonar por ele, é humanamente impossível, ele é super receptivo, então quando você tiver, já te convidei, o convite tá feito, vamos sim, se quiser treinar, Obrigado. enfim, tá, certeza que a casa estará de portas abertas. Poxa, obrigado. Gente, essa foi a Priscila. Eu vou terminar quase que nem o Faustão, né? Obrigado, Priscila. E feliz dia do capoeirista para todos os capoeiristas que estão assistindo agora. Muito obrigado, Priscila. Eu agradeço, agradeço de coração. Agradecer o pessoal, eu não vi todo mundo, mas eu vi minha filhada linda que tá aí, minha menina Moranguinho, eu vi meu irmãozinho que eu amo tanto, Ítalo, saudade desse gordinho, eu vi minha priminha Fabi, deixa eu ver quem mais eu vim aqui. Gente, perdão, eu não tô conseguindo ver todo mundo, eu vi minha filha que mora lá na Alemanha, tenho minha baby, Darliana, tá aí também, então, deixa eu ver quem mais tá aqui. Fabinho, meu fotógrafo maravilhoso, melhor fotógrafo desse mundo, todo mundo que assistiu, não estou conseguindo ver aqui o nome de todo mundo, mas agradecer a todo mundo que assistiu, felicitar todo mundo pelo Dia da Capoeira, né, o capoeirista, essa arte que encanta e conquistou o mundo inteiro de culturas diferentes. Agradecer de coração o seu convite, assim, me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui conversando contigo no seu canal, né, tenho acompanhado o seu trabalho aí também há um tempo, um trabalho bacana, né, então eu só tenho a agradecer, feliz Dia de Capoeira para nós, né, para todos nós, e obrigada de coração. Poxa, obrigado. E até a próxima, né, gente? Até a próxima. Beijão, Priscila. Obrigado, beijão, boa noite. Tchau para todo mundo.